Alô, galera assustada! Senhora Morte vem chegando com mais uma história de arrepiar. E hoje nós vamos conhecer os fantasmas do Titanic. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico construído nos estaleiros de Harland and Wolff, em Belfast, para o White Star Line. Sua construção começou em março de 1909 e ele foi lançado ao mar em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, com a imprensa contemporânea lhe apresentando ao público como inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural da Inglaterra para os Estados Unidos em 10 de abril de 1912. Às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, colidiu com o iceberg e afundou na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos de tempos de paz de toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos de seu projeto: deficiência nos procedimentos de evacuação de emergência e falhas nas regulamentações marítimas da época. Portanto, a possibilidade do Titanic naufragar era considerada impossível na cabeça dos seus 2.727 passageiros e tripulantes. Mas aconteceu. Imaginem o pânico e o desespero que essas pessoas sentiram ao saber que em pouco tempo estariam mergulhando para a morte nas águas geladas do Atlântico Norte. É comprovado através de estudos paranormais uma teoria de que traumas muito intensos, como passar por um incêndio, naufrágio ou acontecimentos que causam uma morte inesperada, podem fazer com que a emoção das pessoas fique impressa, gravada nos lugares em que esses traumas ocorrem. Talvez seja esse o motivo pelo qual locais e objetos referentes ao Titanic sejam considerados assombrados? Confira agora as histórias dos fantasmas do Titanic. Assim que o Titanic naufragou, as equipes de busca e salvamento conseguiram resgatar os corpos de 328 vítimas do navio, sendo que desses, 209 corpos ficaram temporariamente na Snow and Amp Company, Funeral Parlour em Halifax, Nova Escócia. Com o passar dos anos, a funerária cedeu lugar para o restaurante Five Fishermen, e a roldana original, usada para içar os cadáveres do Titanic para o nível superior do prédio, ainda está pendurada no teto da adega de vinhos. E segundo o gerente Gary MacDonald, o edifício está repleto de fantasmas que presumivelmente seriam dos passageiros do Titanic. Ele afirma que ocorrem muitos fenômenos bizarros e sem explicação no restaurante, como vidros que voam nas prateleiras, talheres que caem no chão, gavetas que se abrem sozinhas quando ninguém está por perto. São ocorrências comuns no restaurante. MacDonald disse, abre aspas, não é possível ignorar os fantasmas. Devemos reconhecê-los, ou eles vão se fazer presentes. Fecha aspas. Existe um aquário na Geórgia que resolveu fazer uma exposição com centenas de objetos encontrados nos destroços do Titanic. São inúmeros depoimentos de voluntários do aquário que relatam encontros estranhos quando trabalharam na exposição. Segundo esses relatos, eles viam vultos, orbes, que são esferas de energias de espíritos, alguns objetos que mudavam de lugar sozinhos. Incomodados com tantas atividades sobrenaturais, a equipe do aquário trouxe investigadores paranormais e confirmaram estar a exposição Titanic de fato assombrada. Em 1990, a redação do jornal São Francisco Chronicles foi procurado por um homem chamado Jaime Rodrigues,
que alegou que ele e sua família estavam sendo assombrados por um fantasma. Após pesquisar com vizinhos, descobriu-se que o antigo proprietário do apartamento em que Rodrigues morava com a família era um sobrevivente do Titanic. Tratava-se do Dr. Harry Washington Dodds, que sofreu a vida toda por seu gesto de extremo egoísmo, pois durante o naufrágio do transatlântico, ele afirmava que chamou mulheres e crianças para tomar um lugar no bote salva-vidas que abrigava sua esposa e o filho naquela noite fatídica. Contudo, ele próprio subiu no bote sem se importar em salvar ninguém. Depois da depressão que sofreu por esse seu ato e uma severa perda financeira, Henry caiu em depressão e cometeu suicídio com um tiro na cabeça na sala de seu apartamento em São Francisco, em 1919, o mesmo onde a família Rodrigues ocupava então. Seu fantasma era visto no apartamento, sempre no mesmo local em que ele caiu morto. A lendária socialite Margaret Molly Brown era odiada pela sociedade burguesa americana da década de 20 por ter entrado para o hall dos novos ricos, graças ao fato de seu marido James Brown ter descoberto uma mina de ouro no Colorado. Ela também ficou famosa por ter sobrevivido ao naufrágio do Titanic. Mesmo não tendo sido uma das vítimas fatais do naufrágio, sua casa em Denver, hoje transformada em museu, também seria local de atividades sobrenaturais. São várias as manifestações poltergeister que ocorrem lá, como mobílias que se arrastam sozinhas, quadros que caem das paredes e o avistamento dos fantasmas de Molly e de seu marido James Brown vagando pelos cômodos da mansão, bem como da mãe de Molly, que aparece sempre numa janela no segundo andar do edifício. Há também relatos de pessoas que sentem odores misteriosos no local que supostamente seriam do perfume de rosas favorito de Molly e de tabaco do marido, que adorava fumar charuto. De acordo com jornais ingleses, a casa em Stoke-on-Trent, onde nasceu e cresceu Edward John Smith, o comandante do RMS Titanic, também tem uma história assustadora de aparições. O capitão Smith se juntou ao White Star Line em março de 1880 e foi designado em abril de 1912 para comandar a viagem inaugural do poderoso transatlântico onde morreu. Apaixonado por sua profissão, vários sobreviventes disseram que viram Smith entrar na casa do leme do navio e morrer lá quando ele foi tragado pelas gélidas águas do Atlântico Norte. Na década de 90, os novos proprietários da casa, Neil e Louise Bonner, começaram a sentir uma presença estranha na casa e em certas ocasiões eles viram o fantasma do capitão que, inquieto, caminhava de um lado para o outro. O casal Bonner, então, decidiu alugar o imóvel por uma década e os novos inquilinos relataram fatos assustadores e inexplicáveis que ocorreram na casa, como uma misteriosa inundação que ocorreu na cozinha e um frio glacial sentido constantemente na sala de jantar. Uma presença inquietante, acompanhada de uma brisa gelada que invadia a casa durante o verão, também era sentida. Então, se liga, galera, se tiver que visitar alguma exposição do Titanic, cautela, vai que algum fantasma do transatlântico esteja se sentindo só e resolva te escolher como amigo, hein?